Em algum momento você já passou por aquela situação que parece que Deus ele está em silêncio. Você tem orado, buscado a Deus tanto, pedindo sinal, mas as coisas não mudam. Nesse vídeo eu te convido a entender a como lidar com o silêncio de Deus dentro desse cenário. Entender e acreditar que Deus ele está trabalhando e vai fazer coisas incríveis. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não vai nos deixar independente da situação. Todos nós passamos por situações difíceis, mas nós precisamos entender que tudo está no controle de Deus. A Ele pertence os dias, tempos, estações, domínios e ciclos. Tanto o ciclo natural, o ciclo do mundo, seja outono, primavera, verão, tudo está nas mãos de Deus, também a nossa vida. E nós muitas das vezes não se preocupamos quando vamos pegar um Uber, quando até mesmo para quem já anda de avião, quando vai no aeroporto, tá lá o próprio motorista dirigindo aquele avião e a gente não se preocupa, porque que a gente vai se preocupar com Deus? Muitas das vezes quando a gente não vê, é natural que na nossa vida nós venhamos passar por diversas dificuldades, nós vamos pedir muitos sinais a Deus. Muitas das vezes o fato da gente não ver nos faz acreditar que Deus não está trabalhando, Deus não está do nosso lado. Mas muito pelo contrário, nós não devemos pensar assim. Isso porque a Bíblia nos fala para ter a fé. A fé é você dar o primeiro passo quando não tem chão. A fé é você seguir uma direção e acreditar que é ali que o seu propósito vai ser cumprido. É ali onde o seu coração está desejando que é a vontade de Deus para a sua vida. E Hebreus 13, capítulo 5 vai nos falar assim: eu nunca os deixarei, nem os desampararei. Deus ele nunca vai nos deixar independente da situação, independente do cenário, independente. Nós precisamos entender que a largata não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um tempo, de um período, de um processo. Devemos entender esse processo para que a gente venha sorrir ontem e se alegrar com as bênçãos de Deus amanhã. E a segunda coisa é o silêncio faz parte do processo. Isso significa que você está indo na direção correta. Muitas das vezes quando nós não ouvimos uma resposta imediata, quando oramos, quando buscamos a Deus, isso nos faz querer buscá-lo ainda mais. Quando nós mais precisamos, mais nós vamos buscar. Isso reflete também dentro de um cenário que um personagem, biblicamente, ele passou um cenário de provação. Vamos falar um pouquinho do servo Jó. O próprio personagem Jó, um dos personagens mais conhecidos biblicamente, que enfrentou as lutas que com certeza nós nem queríamos e nem gostaríamos de passar. Jó ele perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu filhos, esposas, perdeu muitas fazendas, mas nós conhecemos o final da história, que é a história feliz, que Deus ele retribuiu tudo a Jó. Porém, Jó passando dentro daquele cenário, ele vai nos deixar o maior exemplo de fé que nós devemos ter. E Jó ele vai nos dizer isso lá no seu capítulo 13, versículo de número 15 está assim: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Jó sabia o caráter de Deus, ele confiava no Senhor, no próprio Deus, mesmo sem ter respostas claras. E esse é o tipo de fé que nós precisamos ter. Nós precisamos acreditar, independente que as circunstâncias sejam contrárias, independente de quanto está difícil, precisamos confiar e acreditar que Deus ele está trabalhando. Terceira coisa é continue orando e acreditando. O próprio Jesus na sua caminhada aqui na terra vai nos ensinar a orar. E esse orar que Jesus nos ensina não é orar em apenas momentos específicos da nossa vida, mas ele nos convida e nos ensina que nós devemos ter uma vida diária, um relacionamento com Deus todos os dias. E oração é isso, ó. Oração é nós construirmos um relacionamento com Cristo todos os dias. Assim como o próprio Jesus vai nos falar na oração: dai-nos o pão de cada dia. E esse pão não é só o alimento material, muito pelo contrário, é o alimento espiritual que vai fortalecer o nosso espírito. Ou seja, são os momentos que nós precisamos buscar a Deus, seja na oração, seja no jejum, seja naquilo que vai nos aproximar de Deus, naquilo que vai nos trazer paz
e tranquilidade ao nosso coração. Devemos sempre nos lembrar de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente da situação, você não está vendo, mas as coisas estão cooperando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para complementar, 1 Tessalonicenses 5:17 vai nos dizer assim: orai sem cessar. Devemos orar a todo momento, circunstância e ocasião. Deus, ele está em silêncio, mas ele não está inativo. Ele está trabalhando em cada momento, em cada situação, ao seu redor, formando o seu caráter a cada momento e a cada etapa que você vai caminhando. Então continue acreditando, continue buscando ele, porque no momento certo as coisas certas vão ser reveladas na sua vida. Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Para que vocês venham estar dentro dos próximos vídeos, ativa a notificação, deixa o like, que assim mais pessoas vão ser atingidas pela glória de Deus. Amém?